Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod LED, o podcast da LEDvence. Eu sou Paula Mello, apresentadora do podcast, e hoje eu vou apresentar para vocês duas convidadas para falar sobre iluminação residencial. E iluminação residencial foi o tema escolhido por vocês, porque nós fizemos uma enquete no Instagram e foi o tema mais votado, já fica a dica aqui. Então, a primeira convidada aqui, Nick Gomes, uma parceira de longa data aqui da LEDvence também. Oi, Nick. Oi, tudo bem, pessoal? Oi, Paula. Obrigada pelo convite. Tô amando já. Ai, um prazer estar com você, Nick. Gente, a Nick, ela é uma arquiteta especializada em iluminação. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área, formada pelo Mackenzie em arquitetura, e ela tem uma extensão na Universidade de Barcelona. A Nick é chique. Né? E ela trabalha muito espaços residenciais e espaços corporativos. E a Nick, ela tem duas paixões com relação ao tema de iluminação. Ela cria projetos de iluminação, então em parceria com grandes arquitetos, né, que buscam a sua especialização. Ela também faz cursos sobre iluminação, então é importante para você que está interessado em se aperfeiçoar, a Nick está aqui para isso, para nos ajudar, tá bom? E ela tem esse curso Light Workers. E também é colunista da revista Casa e Jardim, e ela já assinou mais de 1.500 projetos de iluminação. Nick, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Muito bem. Do meu outro lado aqui, gente, a gente tem a Natália Ferreira. A Natália Ferreira é uma das nossas, engenheira, eletricista com mais de 5 anos de experiência em iluminação. Ela também é responsável pela nossa linha de produtos inteligentes, pela linha de lâmpadas LED com alto índice de reprodução de cores, que a gente fala um pouco também, e já fez muitos projetos também de iluminação residencial, então ela também entende do caso. Obrigada, Paula. Segunda vez aqui, estou muito feliz. Tá com a Nick aqui também. Obrigada. Obrigada. Muito bem, a nossa ideia então, pessoal, é passar pelos principais ambientes de uma casa, seja aqueles pequenos estúdios, apartamentos, para a gente entender um pouco sobre essa questão. E a primeira pergunta que a gente faz para a Nick tem a ver com, Nick, os principais erros que as pessoas cometem quando estão fazendo a iluminação da sua casa, né? Então, que conselhos um profissional especializado tem que dar para essas pessoas para errarem menos e serem mais assertivas, assim, que a coisa fique bacana? Paula, ótima pergunta, porque o que eu vejo no mundo da iluminação é que existem muitos mitos, né? Do tipo, lâmpada branca ilumina mais que amarela, enfim, muitos mitos que a gente precisa, primeiro, entender os conceitos de iluminação para conseguir desmistificar isso. E um dos principais erros, pode até parecer um pouco engraçado, que eu vejo na maioria dos projetos que não tem um profissional especializado, é a luz demais. Então, é o excesso de iluminação. Por quê? A pessoa fica com medo da casa ficar escura, de ter uma cozinha escura, ou de uma sala escura, um quarto escuro, que acaba pesando a mão na iluminação. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção, porque a iluminação, além de agregar uma questão estética, de valorizar aquele ambiente, né, de deixar tudo mais aconchegante, acolhedor, de trazer essa questão das sensações para o espaço, ela também influencia na saúde e bem-estar. Isso é muito sério. Claro, isso é muito importante de falar. Muito bem. Então, pra gente, antes de ir muito a fundo, gente, eu faço a pergunta agora para a Nath, para que ela fale um pouquinho sobre alguns dos pontos mais importantes, assim, que a gente tem que entender de conceitos de iluminação, para que a gente entenda o que a gente vai falar daqui por diante, né? Então, Nath, você dá uma dica aí, 4 conceitos básicos que todo mundo tem que saber para saber depois escolher o produto certo para sua casa? Claro, Paula. Eu acho que, inclusive, é muito de encontro com o que a Nick falou aqui. As pessoas exageram muito e elas não sabem como ver essa grandeza, né, da quantidade de luz. Então, a maioria das pessoas vai lá, vai comprar uma luminária, compra uma lâmpada e pensa que a lâmpada de maior potência vai iluminar mais. Então, para deixar bem claro aqui, potência é a quantidade de energia elétrica que vai consumir daquele produto. São os watts, não é isso? É medido em watts, isso mesmo, Wzinho lá. E a quantidade de luz mesmo é o fluxo luminoso, a quantidade de lumens que tem naquele produto, né? Daí tem a grandeza, potência por lumen. Quanto mais lumens, melhor, e quanto menos potência, melhor, porque você vai estar economizando energia elétrica e vai ter mais quantidade de luz. Ô, Nath, eu sempre falo que tudo que a gente mais quer, né, é consumir pouco e gastar pouco e ter muita coisa ali. Então, né, você vai comprar alguma coisa, você quer pagar menos, mas você quer ter mais produtos. É a mesma coisa na iluminação, né? Então, Exatamente. Você quer iluminar mais, mas você quer gastar pouco. Eu gosto de comparar bastante também com o consumo de carro, né? E a tecnologia do carro, ela vem aumentando, como o do LED também vem. Então, antes, uma lâmpada que você precisava de uma potência exagerada ali, uma potência grande para iluminar, hoje, graças a Deus, a gente consegue uma potência menor, a gente consegue economizar, consumir menos energia elétrica. Com os carros também acontece isso. Hoje a gente tem carros de torque, de potência maior, e que consomem menos também combustível. Então, acho isso é um fator muito importante.
Outro fator muito importante é a temperatura de cor, né? Então, assim, a temperatura de cor, ela é medida em Kelvin. Eu vejo muitas pessoas indo comprar iluminação e nem sabem o que é essa grandeza, né? Então, assim, ali a temperatura de cor, geralmente a gente vai encontrar no mercado de 2.700 a 6.500, sendo 2.700, 3.000 uma temperatura de cor quente, 4.000 neutra, de 5 ali para cima uma temperatura de cor fria. A temperatura de cor é a cor da luz, né? O que a gente está enxergando, assim, se é uma luz mais amarela ou uma luz mais branca. Isso, exatamente, né? A luz fria, ela é uma luz mais azulada. Certo. E a luz quente, ela traz aquele aconchego, que daí a gente vai falar também do quais sensações cada temperatura de cor traz, e levando em conta também o IRC, né? Que é o índice de reprodução de cor, que é outro fator importante, principalmente dependendo de para onde você vai desenvolver esse projeto, onde vai colocar essa luz, que diz o quanto aquela luz vai ser reproduzida fielmente. E quando a gente diz fielmente, é o quê? Se eu colocar uma caneta vermelha no sol e colocar embaixo da minha lâmpada, que ela vai reproduzir ali perto do 100%, tá? Perfeito. Então, é isso. E uma coisa também complementando, o resumo agora disso tudo é o quê? Então, fluxo luminoso é a quantidade de luz, potência é o quanto vai gastar de energia elétrica, IRC é a reprodução de cor e temperatura de cor medida em Kelvin. A cor da luz, muito bem. Então, a gente vai para a parte prática agora, então, Nick. Vamos falar da cozinha, vamos começar assim. A gente percebe uma tendência enorme das pessoas colocarem perfil de LED, fita LED na cozinha. Você tem iluminação de bancada, você tem, né, eventualmente, muita atividade para ser feita lá, se você precisa de uma certa qualidade da luz, né? Então, conta pra gente, assim, o que seria aí uma iluminação ideal para a cozinha, como uma pessoa pode acertar aí nessa iluminação. Legal, Paula. Uma coisa que é bem interessante de falar é que tem o grande mito, né, de que cozinha precisa de luz branca. Mas, só pra gente entender aqui, pra todo mundo ficar na mesma página, a luz branca, ela traz foco e atenção e ela é usada em ambientes de trabalho e laborais. Certo. A luz amarela, ela traz mais aconchego e acolhimento, e isso não quer dizer que aquele ambiente vai ser mal iluminado, que vai ter pouca iluminação. Porque, como a Nath falou, depende muito do fluxo luminoso. Então, qual é o fluxo luminoso daquela lâmpada que você especificou ali naquele ambiente? Então, não é porque sua cozinha tem uma luz amarela que ela vai ser mal iluminada. Aí, né, quando a gente começa a entender que a luz branca ela é usada em ambientes de trabalho, laborais, e a luz amarela em mais ambientes residenciais e com integração social e tudo mais, eu sempre pergunto, por que que na minha cozinha, sendo que eu sou arquiteta, eu preciso usar uma luz branca, sendo que eu não trabalho na minha cozinha? Então, a questão dos clientes é a mesma coisa, né? Você é um chefe de cozinha, você trabalha na sua cozinha vendendo bolos para fora e tudo mais, legal, usa a luz neutra ou a luz branca. Mas se não for esse o caso, não faz sentido. Por mais que você cozinhe todos os dias, porque a pessoa que cozinha todo dia vai cozinhar o quê? Meia hora, uma hora ali, né? Então, não é um trabalho de fato. Esse é o primeiro ponto. E complementando, Nick, que eu acho que é importante também, é que hoje em dia, apartamento, em algumas casas tem muitos ambientes integrados. Total! Fica muito feio você ter ali na cozinha uma luz branca e um ambiente que é completamente ali ligado no outro, uma luz quente, né? O que eu sempre falo é que não adianta você ter um ambiente integrado, tipo, derrubei parede, fez toda uma integração de revestimentos e tal, se você tem uma luz que divide os espaços. A integração, ela não tem que ser só física, ela precisa ser sensorial também. E a luz traz isso. Então, o primeiro ponto para a cozinha que eu diria é, se for uma cozinha residencial, a não ser que você tenha uma demanda muito específica, é usar a luz amarela. E isso não quer dizer que ela vai ser mal iluminada. E o segundo ponto, quando a gente começa a falar, né, de iluminações de marcenaria, porque a gente sempre tem uma fita de LED embaixo da marcenaria para trazer uma luz de apoio, porque normalmente a gente tem aquela luz central, e se você tem uma bancada, você mesmo projeta a sombra, porque a luz central tá atrás de você, né? Então, essa luz do armário aéreo, ou enfim, em cima da bancada, é essencial também para corrigir as sombras, uma iluminação de apoio. E essa iluminação também precisa ser pensada com cuidado. Então, usar um perfil de LED com acrílico difusor para abrir
abrigar aquela fita de LED, para você ter um acabamento mais sofisticado. Usar também uma luz amarela na mesma tonalidade da luz do teto, né? Pensar na divisão de acendimentos também, para que você crie possibilidades. Então, você tem uma luz mais acesa central e você tem um foco mais intimista, mais cênico ali na sua bancada, na sua marcenaria. Isso para gerar possibilidades de uso. Eu acho isso incrível. Você falou de fita LED, né? De usar um perfil. Eu acho que esse é um erro que eu vejo muito em quase todos os lugares que eu vou do pessoal utilizando fita LED sem perfil. Pelo amor de Deus, eu tenho até uma fobia. A fita fica caindo, gente. Falando ali pro lado de produtos, o perfil ele ajuda na dissipação do calor. Então, sua fita LED, ela vai durar mais. Exatamente. Fora que com o difusor fica muito mais bonito, não fica uma luz marcada. Então, acho que esse é um erro que acontece bastante. Não, eu tenho pavor de olhar uma fita de LED e ver aqueles pontinhos, sabe? Isso desvaloriza o projeto, né, como um todo. Sim. Então, é um ponto muito importante. Cozinha, em geral, tem os elementos também que refletem, então aí fica pior ainda, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Isso é bem legal. Desculpa, Paulo, isso é bem legal de falar, porque se você tem quanto mais claro e brilhante é o seu revestimento, mais ele vai refletir a luz. Sim. Então, se você coloca uma fita de LED sem o perfil acrílico difusor, aquilo vai ofuscar muito e é super incômodo para quem está usando aquele espaço. Muito bem. Então, agora vamos para a Nath. Nath, assim, considerando os produtos disponíveis que a gente tem aí de iluminação residencial, como é que a pessoa que não conhece muito a fundo consegue escolher o produto certo, assim, quando chega na loja, assim, para acertar, por exemplo, com as dicas que a gente deu para a cozinha? Acho que primeiro a gente pode levar em consideração os conceitos, né, que a gente explicou. Então, a pessoa sabendo o que é um fluxo luminoso, o que é uma potência, o que é um IRC, a temperatura de cor ali com as dicas que a Nick deu, ela já consegue escolher, então, a temperatura de cor ideal. Na embalagem, né? Já olhando o produto. Olhando na embalagem. E quando a gente fala de escolher uma iluminação para um ambiente, Paula, eu gosto sempre de começar entendendo, a pessoa tem que pensar assim, que efeito de luz eu quero, né? Para entender o conceito que ela quer. E através disso, sim, ela escolhe a luminária. Eu vejo muitas pessoas escolhendo a luminária, mas não sabendo que efeito de luz exatamente ela vai gerar, né? Você perguntou de algum ambiente específico? Não, então a gente estava na cozinha, a gente já vai passar depois para os outros ambientes. Então eu acho que é isso, e a pessoa entender que efeito de luz ela quer, porque a gente vai ter luminárias com luz direta, a gente vai ter luminária com luz indireta, com fachos específicos. Então, se ela quer destacar um quadro na parede, se ela quer iluminar uma loja, quer destacar um manequim, ela tem que usar também o ângulo correto de luz. Dependendo aí do projeto, né? Ter um projeto é uma coisa que vale muito a pena, que é uma economia também, porque a gente investe em um projeto, mas depois, se a pessoa às vezes faz uma escolha que não é tão legal, tem que trocar. Então, se é um projeto muito complexo, eu indico fazer um projeto, mas se não, com esses conceitos básicos, ela já consegue fazer uma boa compra. Perfeito. Muito bem. Agora, dando sequência aí nos ambientes da casa, do apartamento, do estúdio. Nick, o pessoal ainda está fazendo muito home office, isso é uma prática que ficou, né? Então, e a gente percebe que não necessariamente nas suas casas você tinha um espaço apropriado com a luz adequada, né? Então eu vejo muito comum assim as pessoas trabalhando ou na sala ou no quarto, criando um cantinho, né? E a gente tem primeiro, eu queria falar antes da iluminação artificial, da luz natural. As pessoas às vezes ficam trabalhando de frente para a janela e tudo. Então assim, comenta um pouco sobre a posição de trabalho com relação à luz natural e depois como a gente trabalhar esses ambientes que vão ter múltiplas funcionalidades, como fazer com que a iluminação artificial te ajude nas tarefas do que você vai estar utilizando cada um desses ambientes. Sim. A questão da luz natural, é muito importante você ajustar a posição da mesa e da tela para não ter aquele ofuscamento, né? Certo. E a questão da iluminação, muitas vezes não é ruim ter luz demais, até porque se a gente sai na rua, na luz do meio-dia, você tem um fluxo luminoso altíssimo. O ruim é quando você olha diretamente para o sol, porque aí você tem um ofuscamento nos seus olhos, e isso é prejudicial à saúde. A mesma coisa quando você tem uma incidência de luz natural muito grande naquele espaço. Então, posicionar a sua mesa de modo que você não gere ofuscamento nos olhos e na tela. Acho que a janela na lateral é sempre melhor do que você de frente, né? Exato, a janela na lateral é sempre melhor. E o outro ponto também é que eu sempre penso que a luz natural, ela é muito boa para ser utilizada para trabalho. Então, quanto mais a gente conseguir usar a luz natural para iluminar a nossa área de trabalho, ótimo. Agora, tem gente que não tem essa possibilidade, né? Que às vezes tem um ambiente mais fechado ou tem janelas pequenas no espaço. Então, o ideal é que você tenha, primeiro, uma luz difusa na sua área de trabalho e não crie... Os pontinhos de luz, né? Exato, aquela luz de foco.
para você não ter efeito de luz e sombra. Porque a diferença de tonalidade me fugiu o nome agora. Quando você tem Contraste. o alto contraste, isso é muito prejudicial. Isso causa a vista cansada. Se a gente começar a pensar, por exemplo, que quando a gente vai num cinema, então você tem a tela toda iluminada, você não fica numa sala em completo breu, porque você tem uma luzinha ali na lateral. Isso ajuda ao contraste, a ter um contraste um pouco mais baixo. A mesma coisa a gente traz esse conceito para a nossa área de trabalho, né? Então essa luz de foco é muito ruim, não é nada indicada. Então a luz difusa, posicionada no meio da mesa também, e não em cima de você ou atrás de você, porque aí você acaba gerando sombra, o que também é ruim. E sempre pensar na tonalidade da luz. Então, se você vai usar o espaço à noite, melhor uma luz amarela, para não impactar no seu ciclo circadiano e na produção de melatonina. Agora, se você vai usar o espaço durante o dia todo, você pode até usar uma tecnologia smart, para você ter aquela, recriar o ciclo do sol. Então, uma luz amarela, vai ficando branca, depois ela fica amarelada de novo, para não impactar, no ciclo circadiano. Ou, se você for usar em um período específico, você pode ter uma luz neutra. Então, analisar. Eu sempre falo que não tem uma regra de bolo, né, gente? Claro. A gente tem que analisar caso a caso. Por isso que entender os conceitos também é muito importante. Sim, eu acrescentaria também uma dimerização. Muitas vezes a pessoa tem entrada de luz natural, mas pode ser que em algum momento do dia não vai ser suficiente e ela consegue controlar ali o quanto de luz artificial ela quer naquele ambiente. Ótimo, então, muito bom. Pensando nessa questão, então, a questão do ciclo circadiano e você conseguir realmente fazer uma simulação da luz do sol dentro de casa, então em determinado momento que você precisa de uma certa concentração, uma luz mais branca, e até o final do dia que você precisa descansar, a luz já voltar a ser quente, Nath, o que a Ledvance tem assim, a oferecer para a iluminação residencial, seja na sala, seja no quarto? Sim, nós temos nossa linha de produtos, Smart Wi-Fi. Inclusive, se vocês não assistiram, já tem um podcast sobre isso. A gente está falando bastante detalhes dessa linha. Inclusive, eu tenho uma lâmpada e eu amo, tá? Ai, que bom, que bom, Nick. Isso é muito legal, Paula, porque você consegue trazer mais qualidade de vida, né? Hoje, a gente usa os espaços para mais de uma coisa. Então, no meu apartamento mesmo, o mesmo lugar que eu uso para relaxar, eu uso também para trabalhar. E daí vai de encontro com o que você falou. Conseguir fazer o ciclo circadiano ou você mesmo poder mudar manualmente também quando você quer aquela tonalidade de cor. Então, a gente tem um pendente maravilhoso, Smart, que é para que vai de encontro com a parte de home office. Ele é turnable white, então você consegue ali mudar as tonalidades e fazer a programação também dessas tonalidades e toda uma série de luminárias da nossa linha Smart. Mas eu acho que a cara do home office seria o nosso pendente ali Smart, que ele é muito bonito, regulável ali a parte da altura, então você consegue adequar o seu ambiente e você consegue ter várias tonalidades de cor em um produto só e adequar o seu ambiente para vários momentos do dia. Uma coisa legal também de falar é que muitas vezes, às vezes a pessoa tem um home office improvisado, né? Não no sentido ruim da palavra, mas ela pode colocar uma luminária de mesa e ter uma lâmpada bulbo Smart, com acrílico difusor ali na luminária, para ter uma luz difusa. Então, tem muitas possibilidades legais e bacanas também dentro do portfólio, né? Tem muitas. Tem o ponto de você luz. pode colocar uma luz Smart, a gente tem luminárias também, a Desk Lum e a Panam, que você consegue fazer a dimerização, consegue focalizar elas ali Porque, assim, muitas vezes você tá ali no seu quarto, na sua sala, você tem um home office e você não consegue necessariamente colocar uma luz exatamente em cima da sua mesa. Então, ter uma luz de trabalho é muito simples e prático. A gente tem luminárias que só conecta no notebook pelo USB, então você consegue ter uma iluminação assim. Eu tenho uma mesa, coloco uma luminária aqui, eu vou ter tudo iluminado, bonitinho, consegue ter dimerização, consegue jogar exatamente o facho para onde você quer. Então, é uma opção muito interessante para quem não consegue, né? Não quer investir em colocar algo no teto, pendurado. E tem muito também apartamentos alugados, né? Hoje é uma tendência você ter um apartamento alugado. Então, essa moradia nômade que eu costumo falar. Então, essas luminárias flexíveis são muito positivas. Você leva para onde você estiver. Você não perde, né? E a pessoa não fica assim, não vou investir. Não, investe, porque aí você pode levar para outro espaço, Elas se encaixam em qualquer lugar.
É isso. Eu acho bacana dessa questão, porque às vezes dentro de casa tem pessoas de diversas faixas etárias. Então eu vejo minha mãe, por exemplo. Então assim, ela precisa de mais luz. Então assim, você vai, leva para uma situação que ela está precisando, ela leva a luminária, usa, né? Faz o que ela precisa e troca. Ou aquelas luminárias de bancada de cozinha, por exemplo, que tem um botãozinho on-off. Sim. Então quem não precisa, não liga, mas se ela que está ali na cozinha cozinhando, ela Inclusive, liga. a gente tem uma dessa, Exato, linear. Então, eu acho isso também importante você adequar, né? E aí eu tô pensando numa pessoa que, por exemplo, só teria o home office de frente para a janela, talvez seja o caso de abaixar a persiana e colocar uma luminária do lado para você ter um pouquinho mais de conforto durante o estudo, né? E, Paula, é legal falar também para o pessoal que está em casa assistindo que pessoas idosas precisam de 3 a 5 vezes mais iluminação do que pessoas jovens. Então, quando a sua mãe ou a sua avó vai na sua casa e fala, ai, tá escuro, não é chatice, gente. Exato. É biológico. Sim, Então, tem que ajustar, né? Não, e pensar nisso também na hora de fazer projeto, né? Tô brincando, mas é um ponto importante pra gente levar super em consideração. Você vai projetar para um casal de idosos, ou na sua casa, você mora com seus pais ou com seus avós, né? Então... Não, com certeza. Pessoas que têm pessoas autistas em casa, a parte de contraste é muito prejudicial. Então, eu sempre falo... Luz piscando também é muito ruim. O flicker da lâmpada, então, que envolve toda a qualidade do produto que muitas vezes as pessoas não olham. Então, e se tratando de projeto, é sempre uma pessoa projetando para outra pessoa que ela é única. Então, assim, tem que levar todos esses pontos em consideração. Bacana. Bom, agora vamos para uma área também importante de banheiro, que tem maquiagem, os homens fazendo a barba, né? E tem essa situação que as pessoas, também para maquiagem, também está muito interessada nisso. Qual é a luz ideal, então, assim, Nick, para banheiro? A gente estava até discutindo, né, antes de começar. Bastidores. Exato. O que era mais errado, né? E aí, eu acho que tem 2 pontos principais. Que, primeiro, a gente precisa da luz frontal para iluminar o rosto por completo. Então, usar uma luz de foco, as famosas dicróicas, né? Agora a gente usa o LED, mas só para o pessoal entender qual que é essa luz de foco, aquela que dá um foco mais marcado, é super ruim. Por quê? O rosto ele é volumétrico. Quando a gente tem uma luz de foco, você cria muito efeito de luz e sombra. Eu não quero criar efeito de luz e sombra, criar uma outra volumetria na volumetria do meu rosto. Eu preciso enxergar de forma homogênea. Então, por isso que a luz difusa e frontal é a melhor. Ai, Nick, o meu espelho já tá pronto, eu não consigo colocar a luz frontal. Não é fim do mundo você colocar no teto também uma luz difusa. Bacana. E o outro ponto é a temperatura de cor. Existe um estudo da MAC Cosméticos, que tem mais de 25 páginas, que eles analisam todas as temperaturas de cor e IRC da lâmpada. Então, existe um mito, né, de que a luz branca é melhor, a luz neutra e tal. Gente, isso é errado. O pessoal acha que vai enxergar melhor com a luz branca, né? É isso. Eu acho que é Qualidade isso. de luz é um outro conceito, É porque também isso é um pouco subjetivo. Às vezes ela pode ter a impressão de que tá enxergando mais, né? mas não está, né? E um ponto, assim, só pra gente entender o porquê da luz amarela, a luz amarela, ela realça e não reproduz tons quentes e terrosos. E a luz branca, ela realça tons frios e azuis. O que a gente tem embaixo da pele? Sangue. O corpo humano é quente. Por isso que a gente fica muito mais maravilhosa na luz do pôr do sol, porque é uma luz amarela. Lindíssima. Né? Amei essa explicação. Tá vendo? Ninguém esquece mais, né? É isso. E aí, na luz do pôr do sol, você só quer tirar foto, né? Você fica mais dourada, mais bonita. É a mesma coisa no banheiro. Então, começa a reparar. Vai num provador de loja, de uma loja mais de fast fashion, e um provador de loja de uma loja mais sofisticada, assim, né? Um provador de departamento ou de uma loja mais sofisticada. A luz branca te deixa pálida. E a luz amarela te valoriza. Você vai comprar mais na luz quente. E a luz certa vende, né, gente? Tenho certeza. Com certeza. Claro. Quer ver o provador com uma luz de faixa em cima, que deixa a gente com celulite que a gente não tem. Que raiva. Não são nossas. Nath, então como a gente vai ter a luz do entardecer no banheiro? Então, essa que é a grande questão. O que a gente tem maravilhosa aí? E dourada. Exatamente. Com IRC alto. Nós temos luminárias com IRC alto, então acho que isso é muito importante para maquiagem, gente. Assim, não só na nossa casa, mas, enfim, salão também tem que tomar todo esse cuidado, porque senão você vai passar o blush, vai passar a base de uma cor, vai sair, vai parecer um fantasminha. Quantas vezes isso? Sim, a gente já não vê isso acontecendo, né? Então ela falou ali, uma luz
Uma luz frontal, como que você pode ter uma luz frontal? Você pode colocar uma fita por trás do seu espelho, você pode colocar arandelas ali do lado do seu espelho também para ter isso. E hoje em dia a tecnologia está ajudando tanto. Sim. A gente tem aquelas fitas condutivas que você não precisa quebrar a parede para puxar um ponto de elétrica, né? Então, facilmente a pessoa consegue fazer isso. Que mais? O que você me perguntou? Eu já tô perdida. Pode ser também um perfil com acrílico, difusor e a fita de LED pela frente do espelho para facilitar. Exato. Tem várias opções e você consegue aí daí utilizar também a temperatura de cor quente ali, 2.700, 3.000 para o banheiro e daí você tem uma iluminação linda, sua maquiagem vai ficar muito melhor e você vai ficar toda dourada. Aí é sempre importante pensar no IRC, né? A Nath falou, mas a luz amarela com IRC alto, para você ter essa fidelização de cor. E o banheiro, eu gosto de pensar, só rapidinho, em duas cenas. Então, a gente tem a luz funcional da bancada, que vai ser usada para barbear, maquiagem, que ela tem um fluxo luminoso mais alto. E a gente tem a luz do box, que é mais cênica, mais relaxante. Você não precisa ter um banheiro totalmente iluminado, com muita luz em todos os espaços. Eu preciso iluminar, de fato, as superfícies que eu preciso de luz. Claro. Então, a minha bancada, eu preciso de um fluxo mais intenso. Mas dentro do box, um banho relaxante, né? Que você vai enxergar, mas você tem um fluxo um pouco mais baixo. Aí, Nick, se eu quiser uma luz mais acesa enquanto eu tomo banho, você acende a luz da bancada e aí você deixa o espelho super iluminado, né? Exato. Eu acho que isso se encaixa para qualquer cômodo, né? A pessoa pensar como que é a rotina dela. Então, nesse cantinho, eu geralmente uso para leitura. Então, que luz eu vou ter para leitura? Eu uso muito isso aqui para me maquiar. Então, você já sabe que você vai ter que ter uma luz ali frontal, com uma iluminação legal. Então, entender a rotina e o que você faz em cada ambiente para você escolher a sua iluminação. E você só, pegando o gancho aqui, você falou, né, de a luz amarela. Muitas pessoas, Paula, também acham que, eu vou colocar a luz amarela e muda a cor dos meus móveis. Pois Porque o IRC dessa lâmpada não é alto. Exato. Ou quando, puxando o gancho do closet, né, você tem uma luz... que você vai pegar uma roupa no seu armário e aí você não sabe se é azul marinho ou preto. Aí você vai até a janela pra ver, né, se aquela meia, aquela calça é azul marinho ou preta. Isso é uma iluminação pobre IRC. Então, eu tenho certeza, comenta aí no chat, gente, que alguém que tá assistindo já passou por isso. Claro. É uma iluminação pobre IRC. Então, tá aí o que um IRC ruim causa, né? Pois é. Então, num banheiro, numa bancada de maquiagem, num armário, numa cozinha. Se você tem um IRC ruim na cozinha, parece que os alimentos estão podres, estão estragados, né? E falando de IRC, indo mais a fundo ainda, a gente tem o R9 também, né? Sim. A reprodução ali da cor vermelha, que é uma cor muito difícil de ser reproduzida e que a gente vai ter aí lançamento de produtos com IRC, spoiler pra você também. Eba, adoro spoiler. Com IRC mais alto, né, assim, maior que 95 e R9 maior que 80. Eu acho que como resumo a gente pode pensar, existem alguns ambientes da casa que são mais importantes, que são relevantes. Se para você é muito importante a questão da maquiagem, invista. Né? Eu acho que essa que é a questão. Escolha os produtos de melhor qualidade, né? Então, a gente aprendeu um pouco com a questão da temperatura de cor, que é a cor da luz, mais quente, em geral, para todos os ambientes de uma casa, uma luz mais aconchegante. A qualidade da luz, então, que tem a ver com a reprodução de cor. Então, a gente conhecer esses conceitos, procurar isso, porque também são produtos com preços diferentes. Então, você tem que saber aonde vale mais a pena você investir nisso, né? Com certeza. E a questão do home office, muito importante, seja você usando o seu ambiente da sua casa para diversas funcionalidades, você ter a luz ideal para esses momentos, né? Então, a gente descobriu aí várias formas de fazer isso. Legal, Paula, você falar dos ambientes mais técnicos, né, que eu chamo. Porque você não precisa, por exemplo, investir... Se a gente vai colocar uma luminária com um IRC muito alto, ela demanda mais investimento. Então, consequentemente, ela vai ter um valor agregado maior. Claro. Você não precisa usar na sua área de serviço, né? Mas então, saber ponderar. Exatamente. Às vezes uma arandela ali no seu quintal para iluminar, você também não precisa de um IRC alto. Então, é importante você entender onde você precisa desse investimento maior na iluminação. Faz toda a diferença. E a iluminação, ela valoriza a sua arquitetura, ela traz um bem-estar pra gente. Então, assim, utilizada da maneira correta, ela pode mudar muito nossa vida e nosso dia a dia. Verdade, muito bem. Estou me lembrando agora também de banheiro. Tem o pessoal com negócio de cromoterapia, coisas assim. Minha filha, a Nick, não é a favor das luzes coloridas, né? Eu sou um pouco polêmica nesse assunto. Exatamente, assim, mas assim, eu vejo, minha filha gosta de tomar banho com a luz azul. Então, ela tem no box a luz azul, mas ela tem a luz quente adequada para a iluminação do espelho dela, entendeu? Então, você consegue ir aí, a hora que cansou o azul,
você tá com a luz da cor que você quiser. Então, essa é a facilidade da lâmpada inteligente, dos produtos inteligentes. Né? Eu acho que o legal da lâmpada inteligente é que nas nossas lâmpadas, a gente tem o branco puro, então a gente consegue ter ali fiel. Quando a gente fala branco puro, é porque tem um LED dedicado só para o branco, não é a mistura das cores. Então, você consegue ter uma iluminação branca de qualidade. E quando você quer fazer uma graça, você quer fazer uma festa temática, você quer, agora a gente tem a função nova. Tem uma intenção por trás. Exatamente. Mas o elegante, né, no dia a dia, o que a gente utiliza mais é a luz branca, e quando eu digo luz branca, independente da temperatura de cor, mas ter essa função do colorido por trás, pra fazer aquela graça, né? Numa festa, é muito legal. Em minha defesa... Não, eu acho legal quando você tem uma intenção por trás, você tem um conceito. Por exemplo, uma festa, um jantar diferente, que você quer criar uma cenografia, um lavabo que ele é todo vermelho, aí você vai colocar uma luz vermelha para criar essa estética. Luz verde em jardim, não, menos luz verde em jardim, pelo amor de Deus. Acabei de tirar do meu Graças a Deus. Consegui isso. Eu não posso ver uma luz verde que eu tô quase batendo. Tira, gente, por favor, não e as pessoas só me encaminham isso diariamente no Instagram, porque, lembrei de você. Eu falo, lembra com uma luz boa. Eu não entendo por que as pessoas invocaram com a luz verde eu queria saber quem foi que inventou isso, porque honestamente. Tudo borrado, tudo verde. O tronco fica verde. Não você tinge tudo de natureza, né? Porque a natureza tem toda uma cor ali, um contraste bonito, e você deixa tudo verde. Exato. Mas, aos poucos isso vai mudar. Gente, que delícia esse bate-papo, uma conversa que a gente flui, que a gente nem vê o tempo passar. Bom, eu só queria lembrar agora sobre vocês um pouco pra gente se apresentar novamente aqui. Gente, a Nick tá batendo quase 100 mil seguidores no Instagram, @Nick. Gente, me ajuda a chegar, pelo amor de gente. Deus. Então, conta me ajuda, segue aí. lá. Exato, Nick, pra saber mais sobre os seus cursos, onde o pessoal que ainda não te conhece pode te encontrar. Bom, eu tenho meu Instagram, que é @NickGomesArque. E, gente, segue, pelo amor de Deus, para me ajudar. E lá na minha bio eu tenho o link com todos os meus cursos, todos os meus produtos. E vai ser um prazer enorme receber vocês. E eu pensei em dar um cupom de desconto, Paula, para quem assistir. Que bacana. Então, é só digitar no carrinho LEDVance 10. Tá. E vai ter 10% de desconto para quem quiser se inscrever. Oportunidade, hein, gente? Excelente, a gente já fala disso sim. Então tá bom. Nath, um prazer estar aqui com você de novo, foi uma delícia. Eu amo, né? Sou suspeita, tá com a Nick também, falar de um assunto que eu amo. Muito bom. Muito bem, gente. Então, muito obrigada. A gente encerra hoje mais um podcast. Sigam a LEDVance nas nossas redes sociais, tá bom? @LEDVanceBR. Deixe seu comentário e curta nossos vídeos e até a próxima.